paz do Senhor, querida igreja. Eu queria bem aproveitar que o louvor está aqui. Posso? Posso, pastor? Eu queria pedir um refrão. Eu vou até começar. Olha só, vou ser ousada. Vou começar. Posso? Eu queria pedir que a igreja, da mesma forma que todos oraram junto por mim, que você pudesse louvar comigo. Eu queria louvar com vocês. Amém? Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte. Sou um milagre, estou aqui. A paz do Senhor. Eu queria começar dizendo que eu tô como quem sonha. Eu estou muito feliz mesmo. Eu estou feliz pelo que o Senhor fez. Eu estou feliz em saber o quão eu sou amada. Eu estou feliz porque essa igreja é uma bênção. Você pode repetir isso? A minha igreja é uma bênção. E se não fosse a oração dos irmãos, eu não estaria aqui. Porque eu não estou aqui por conta de remédio, por conta de médico. Eu estou aqui pela oração que foi feita nesse lugar. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Ezequias. Ezequiel. Ezequiel 37. Quando eu fui internada, que o médico, que a doutora falou a situação como estava, ela falou para o Alexandre e para a Beatriz que o Alexandre pediu, doutora, mas não tem como tratar em casa? Eu dou a medicação tudo certinho, que a senhora mandar na hora certa. E a médica falou, não, você não entendeu. Se a sua esposa sair daqui, é morte na certa. Porque eu entrei com falência nos rins. Um parou totalmente e o outro estava por um fio, não estava mais funcionando como deveria. O fígado estava 2 vezes o tamanho dele. E, além de tudo, ainda encontraram uma hérnia. E eu estava toda infeccionada. Então, foi o que a médica falou ali. Ela declarou ali uma palavra de morte, né? Mas quando ela falou ali, eu já reagi. Eu falei, Senhor, em nome de Jesus, eu não aceito essa palavra de morte para a minha vida. E naquele momento, eles saíram e eu fiquei. E a Beatriz, eu não sei como ela conseguiu furar a guarda, não sei como ela conseguiu entrar correndo. Eu sei que do nada eu estou lá, quieta, já deitada, chorando, né? E a Beatriz saiu correndo, entrou no quarto. Eu falei assim, o que foi, Bia? Esqueceu alguma coisa? Não, mãe. Esqueceu que o pastor falou do poder que nós temos nas nossas mãos? Eu vou colocar só minha mão na sua barriga, mãe. Fica quietinha para ninguém me ver aqui. E a Beatriz colocou a mão na minha barriga e ela falou assim, rins, eu te ordeno, você vai voltar a funcionar. Isso é uma ordem, é em nome de Jesus. Botou a mão do outro lado e falou, fígado, infecção, seja lá o que tiver aí, você não vai atrapalhar em nome de Jesus. E ela saiu correndo. E ela falou, mãe, não esquece, mãe, do Vale dos Ossos Secos. Mãe, estava todo mundo morto. Ela saiu falando, e olha o que aconteceu lá, mãe, profetiza, profetiza. E saiu correndo. Então, é por isso que eu queria compartilhar essa mensagem com os irmãos. Ezequiel 37 vai dizer, veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale, e estavam sequíssimos. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor, tu sabes. Então me disse, profetiza sobre esses ossos. E disse-lhes, ossos secos,
ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor a estes ossos, ei que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Eu vou pular para o 10. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram de pé, um exército grande e extremo. Amém? Senta dando glória a Deus. Irmãos, eu estou muito feliz mesmo, porque quando eu entrei naquele hospital, eu pensando aqui em Ezequiel queria ir ali naquele vale dos ossos secos. Você acha que Deus chegou para ele e falou assim, Ezequiel, vamos ali nos ossos secos dar uma voltinha comigo? Mais ou menos assim, vamos ali no cemitério dar uma voltinha comigo? Não. A palavra do Senhor vai dizer que veio sobre mim a mão do Senhor e me levou. Isso quer dizer que nem sempre o que vai acontecer na minha vida e na tua vida é o que a gente quer. Nem sempre vai ser da maneira que nós escolhemos. É como o pastor Paulo sempre diz, nós somos a flecha. Mas nem sempre nós vamos, como aquela flecha, chegar naquele lugar bonitinho, cheirosinho, arrumadinho. Às vezes nós vamos chegar do outro lado todo ensanguentado. Às vezes você vai chegar lá com dor. Mas se o propósito é você chegar até lá, é porque o Senhor tem algo a fazer naquele lugar. E eu não entrei naquele hospital em vão. A minha guerra não foi uma guerra somente física, também foi uma batalha espiritual. Porque as coisas que eu vi lá dentro, quando eu comecei a ver determinadas situações lá dentro, aí eu entendi o mistério. Aí eu falei, Senhor, eu entendi. Agora eu entendi o porquê de eu estar aqui dentro. Ezequiel, quietinho, lá na dele. Ezequiel, vamos dar uma voltinha? Não. Às vezes nós achamos que a música tem que ser do nosso gosto. Se não for daquela cor, o uniforme, eu não vou participar. Se não for aquele tema, eu não vou ficar satisfeito. Aí a gente bate pé, a gente reclama, a gente murmura. Não é assim? É assim comigo também. E o que aconteceu foi que eu estava me levando para um lado muito difícil, realmente. Eu estava colocando a Coca-Cola na frente da água. Eu estava colocando a coxinha na frente da salada. Isso eu não posso chegar aqui, ser hipócrita e falar, irmãos, eu não sei o porquê que aconteceu isso comigo. Sei sim. Eu sei, porque toda terça, quinta e sábado, eu estava lá na feira, comendo bolinho de aipim com carne seca, com caldo de cana. Eu sei que em um domingo, 15 dias antes de eu me internar, eu sei que eu fui no mercado e a Coca-Cola de 3 litros estava em promoção. Quando eu passei que eu vi, eu falei, não, tenho que levar. É como se eu passasse e ela ficava assim, me leva, me leva, me leva. Aí eu, vou levar. Eu no trabalho, irmãos, eu não estava bebendo água, mas todo mundo que passava vendendo alguma coisa, às vezes eu estava no telefone com alguém, a pessoa já até sabia. Quando eu fazia assim, peraí, a pessoa no telefone do outro lado já sabia. Era doce, era salgado, era tudo. Aí o Alex falava para mim, Renata, você está fazendo conta com os vendedores que passam aqui. Aí eu falava para ele assim, não, eu estava levando a brincadeira. Eu falava para ele assim, não, Alex, você não está entendendo. Não é porque eu quero comer, é porque eu estou comprando para ajudar. Eu queria ajudar e eu acabei me prejudicando, né? E eu me prejudicando, eu não estava prejudicando, tendo essa visão que eu estava prejudicando só a mim. Eu estava prejudicando uma família. Porque cada um aqui de vocês que orou pela minha recuperação, não orou só por mim, não. Orou por uma família inteira. Porque as minhas filhas, elas me mandavam vídeos de joelho no quarto, orando. Todos os vizinhos lá me disseram, gente, a gente ouvia a oração deles de madrugada, de tarde, de manhã, na hora do almoço, e era oração, assim, era clamor mesmo. E elas, meu celular tá cheio de vídeo, assim, eu
não abria lá no hospital, porque eu não tinha acesso direto ao celular, porque eu não tinha como carregar. Eu não fiquei na cama, eu fiquei na maca. E cada momento eu estava num lado, realmente é uma situação muito difícil. Mas quando elas me mandavam que eu abria e via elas ajoelhadinhas, orando, chorando, aquilo me doía, sabe? E aquilo me incomodava. Como aquilo me incomodava? Porque eu tinha plena noção que eu estava errada também. A minha pressão, eu acordava com a minha pressão 24/18. Calma, tinha dia que acordava menos. Tinha dia que eu amanhecia com ela 22/16. Estava um pouquinho mais baixa. E eu estava quase morrendo e eu não estava percebendo isso. Irmãos, a oração que vocês fizeram por mim foi tão forte que desde o dia que eu tive alta, eu ainda não tomei um comprimido para pressão. Eu tomava 7 comprimidos de manhã e 7 comprimidos de noite todos os dias. E desde que eu tive alta, eu estou tendo que me acostumar, me readaptar com a minha pressão baixa, porque eu desacostumei a ter pressão 12/8. E é o que está sendo a minha pressão. Porque o Senhor, quando Ele faz a obra, Ele faz completo. O Senhor nunca abençoa de conta gota. O Senhor, Ele quando abençoa, Ele dá a bênção completa. O Senhor não é aquele que se arrepende de nos abençoar. Muitas das vezes a bênção não chega, por quê? Porque o Senhor, eu acho que o Senhor desistiu. Não, Deus não desiste. Quem atrapalha a nossa bênção somos nós mesmos. Quem faz com que a bênção chegue mais tarde somos nós mesmos. Com o nosso comportamento, com os nossos achismos, achando que as coisas que a gente tem dentro da nossa cabeça é o que está certo, pronto e acabou. E não é assim. Muitas das vezes tem que ter mudança. E eu, dentro daquele hospital, eu não tive mudança só em uma parte. Eu tive mudança, eu creio, em nome de Jesus, que em todas. Porque tiveram momentos, assim, de eu chorar, de não ver solução. E do nada, alguém mandar uma mensagem que a igreja estava orando e eu senti aquele refrigério. Eu dormi, eu cheia de dor, mas eu consegui dormir. E teve um dia, eu até falei com o pastor Sérgio quando eu tive alta, eu liguei para ele e, coitado, eu nem deixei o pastor falar. Eu estava tão feliz que pastor, eu estou bem, eu estou em casa, isso. O pastor, depois que eu desliguei o telefone, eu falei, meu Deus, o pastor Sérgio não falou nada. Assim, eu falei até com o Alexandre, Alex, eu falei igual uma metralhadora, eu falei tão assim, querendo falar tudo de uma vez só, que eu não deixei nem o pastor falar. Eu liguei o rádio no celular para ouvir a mensagem, e ali estava tocando um louvor que diz, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona para respirar. E quando eu ouvi aquele louvor, eu disse, é para mim. É agora, é para mim. Eu fiz ali um ato de fé. Eu peguei minha mão, eu abri minha mão, estiquei minha mão todinha assim. Ninguém deve ter entendido nada. Eu estiquei minha mão todinha e falei assim, e mentalizei assim, como se eu tivesse agarrado assim, ó. Assim. E eu falei, Senhor, eu já agarrei na tua mão, pode puxar. Me puxa com toda força, porque eu vou sair daqui. Eu não vou ficar aqui, eu não vou morar nesse hospital. Me puxa com toda força mesmo. E ali foi um ato de fé mesmo que eu pedi ao Senhor. E eu falava, Senhor, nós estamos num projeto lá na igreja, ninguém vai ficar para trás. A minha família está indo para a igreja sozinha. Falta eu, Senhor. Eu não vou ficar para trás. E eu declarei isso lá, eu não vou ficar para trás. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E eu disse, Senhor, a minha casa está indo para a igreja, falta eu, Senhor. Muitas das vezes nós vimos tudo que o pastor Sérgio implanta aqui para que nós viemos, né, lutar, orar, e a gente não entende o momento certo. E eu vi que aquele era o momento certo de eu colocar a minha fé em prática. E eu disse, ninguém vai ficar para trás, eu faço parte. Curados para prosperar. Senhor, me cura, Senhor. O Alexandro ia lá e ele falava para mim, Renata, toda palavra de médico, seja quem for, não aceita.
repreende em nome de Jesus, ora. Alex, você acha que eu estou aqui, eu não estou orando, eu quero ir embora. Mas eu sabia que tinha um povo orando e eu não ia ficar para trás. Eu falei, Senhor, repreende espírito de morte, porque naquele lugar, é um lugar onde eu fiquei, é um lugar muito difícil. Gente, eu almocei, tomei café com uma pessoa embrulhada assim do meu lado. Sabe, ali ronda é um espírito de morte, é espírito de dor, é espírito de tristeza. E eu falei, não, Senhor, em nome de Jesus, eu quero ir para minha casa. E no domingo, quando eu cheguei aqui na igreja, desde que eu me arrumei 3 horas da tarde para vir para a igreja domingo. Todo mundo ainda vendo roupa e eu já estava lá, linda e bela sentada, esperando a hora. E a hora não passava por nada, porque eu queria vir para a igreja, eu estava doida para vir para a igreja. Sabe, eu queria abraçar cada um de vocês, eu queria dizer um muito obrigado a cada um. Porque, gente, nós somos uma família. Nós somos uma família, e é isso mesmo, é para andar de braço dado mesmo, não é só mãozinha, não é só encostar não, é braço dado e fechado assim, é um pelo outro, e foi isso, irmãos, o que me ajudou, foi as orações, porque muitas das vezes nós estamos lutando pela nossa família, por tantas outras causas, e às vezes a gente acaba não nos revestindo. O meu testemunho não era para ser hoje, meu testemunho eu estava marcado na minha cabeça da Caroline. A gente estava combinando de marcar, pastor Sérgio, testemunho para testemunhar o testemunho dela. Porque tem gente que fala assim, gente, eu não entendo, na sua casa acontece tanta coisa, mas por que acontece tanta coisa? Porque a gente tem pago o preço de oração. A gente ora em todos os momentos, é no café, é no almoço. Às vezes é a hora do almoço, a Isadora esses dias até falou, nossa, meu bife até esfriou. Porque a gente levanta clamor, gente, o inimigo não está brincando. Cada dia que passa as coisas são mais difíceis. Tem gente que fala assim, vocês têm mania de espiritualizar tudo. Não é querer espiritualizar tudo, não é colocar tudo na conta do inimigo. Mas o inimigo, ele está doido para que a gente perca a visão do reino. O inimigo, ele quer roubar a nossa bênção. O inimigo quer roubar a visão que nós temos do céu. E isso é muito importante. Então, nós temos uma vida de oração. E não é só por nós, é por uma família inteira. A minha irmã, eu posso falar porque ela já me autorizou falar, não tem problema nenhum. A minha irmã, ela era de centro, todo mundo sabe, servia lá a outro Deus. E ela falou para mim uma vez, Renata, eu nunca vou botar um pé na igreja. Mas por que, Tema? Nunca mais vou botar o pé na igreja. A minha irmã falou para mim. E a minha irmã foi batizada no SEAD, em 1998. Então, eu não aceitava aquilo, sabe? Porque se eu conheço o céu, eu quero que a minha família inteira conheça o céu também. Eu quero que todo mundo participe daquele lugar lindo também, que seja livre. E eu não gostava de ver a minha irmã, a família dela naquela situação. Irmãos, através da oração, eu oro pela minha família, o nomezinho da minha irmã, da minha família toda. A minha irmã veio um dia aqui, sem convite, eu não convidei, ela falou que viria, aí eu amém, né? Minha irmã falou que nunca mais colocaria um pé na igreja, então se ela está vindo, amém. E quando a minha irmã vinha, ela sempre falava, o pastor Paulo ficava, né, pastor Paulo, ali, né, que o pastor Paulo que batizou minha irmã, pastor Paulo e pastor Sérgio. Não, porque o pastor Paulo vai falar comigo, o pastor Paulo vai falar comigo. Irmãos, no dia que a minha irmã veio, o pastor Paulo foi lá falar com ela. E ele só falou assim, e aí, vamos voltar para casa? Só isso. E a minha irmã voltou para a casa do Senhor. Só que ela não voltou sozinha como ela se batizou. Ela voltou, ela, o esposo e os 3 filhos. A minha irmã, ela já está congregando. Eles já foram até consagrados lá ao obreiro, porque eles estão bastante tempo. Agora, a outra parte da família vai descer as águas agora no dia 30. E isso é preço que a gente paga. Isso é preço que a gente paga. Porque cada um da nossa família que a gente resgata, acha que o inimigo fica feliz, ele fica furioso, né? E ele tenta de qualquer forma roubar a nossa alegria. Então, o testemunho que era
para ser marcado foi o da Caroline, pastor Sérgio. Porque a Caroline, ela tem um diagnóstico de que ela nunca aprenderia nada. E a Caroline está lendo a Bíblia. A Caroline, ela abria o caderno e ela ainda não conseguia. Mas ela começou a ler a Bíblia. Ela falou, mãe, meu sonho é ler a Bíblia igual vocês lêem, mãe. Eu queria aprender a abrir a Bíblia, mãe, mexer na Bíblia. E ela aprendeu a ler a Bíblia. E através disso, ela está lendo. E detalhe, a mediadora já foi cortada. Ela não precisa mais da mediadora. Então, assim, isso é preço de oração. Muitas das vezes, quando passamos grandes lutas, a gente mesmo se pergunta, meu Deus, por que tanta luta? É porque nós não conseguimos ver no mundo espiritual o que o Senhor está fazendo. Nada acontece porque tem que fazer. Tudo que acontece é com o plano do Senhor, é um propósito do Senhor. Não cai um fio de cabelo nosso sem que seja da permissão do Senhor. Então, eu ter ido naquele lugar lá, eu glorifico o nome do Senhor, porque aquele lugar lá me ensinou. Eu fui no vale, não fui por minha vontade, fui levada no vale. Mas eu louvo ao Senhor, porque lá eu pude ver mais uma vez a fidelidade do Senhor na minha vida, na vida da minha família, através da vida da igreja. Eu louvo a Deus pela vida de cada um. E aqui, quando a gente fala, né, dos ossos secos, era um lugar de cativo. Antes, né, era um lugar de cativo, era um lugar de tristeza. Eu esqueci meus bolsos em casa, eu trouxe bem o papel errado. Era um lugar de tristeza, era um lugar onde tinha desesperança. Não havia mais esperança naquele lugar. E lá em Salmo 137, o salmista ainda vai dizer, o inimigo quer que a gente louve se os nossos instrumentos estão pendurados? Como nós iremos louvar numa terra desconhecida? Mas quando o Senhor tem um propósito, Ele vai do começo ao meio e o fim. O Senhor não deixa nada pela metade. E aonde era tristeza, é aonde o Senhor faz. Porque como que a gente tem o costume de falar? Aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Então é isso exatamente o que aconteceu naquele vale dos ossos secos. E eu pergunto, e me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E disse, Senhor Jesus, tu sabes, o Senhor é quem tem total domínio sobre a minha vida e sobre a tua vida. Não tem mais porquê, não temos que dar ouvido às conversações lá fora. Os planos lá fora podem ser qualquer um, mas o que vai importar é o que o Senhor tem para você. E muitas das vezes nós acabamos nos esquecendo de onde o Senhor nos tirou. Muitas das vezes nós nos esquecemos que os nossos ossos eram secos lá, que ninguém dava nada por mim, por você. Muitas das pessoas olham e falam, o quê? Ela? Não, como que pode? Porque o Senhor, tudo aquilo que nós passamos de dificuldade, quem nos ajuda é o Senhor. Muitas das vezes nós não compreendemos o porquê. Às vezes é no trabalho, às vezes é em casa, às vezes numa vida financeira, sentimental, seja qual for a área. O Senhor está no controle de tudo. O Senhor não perdeu o controle de absolutamente nada. Muitas das vezes nós é que perdemos essa visão de onde eu saí e eu não quero voltar. E nós acabamos andando para trás, achando que a promessa está demorando, achamos que aquilo que o Senhor prometeu não vai chegar, achamos que aquilo que o Senhor prometeu não é para nós. Ah, não, isso não é para mim. É sim, é para você, mas o segredo é esperar, é orar, é confiar, é jejuar, é ter uma vida de oração. Eu não posso servir a dois deuses, eu não posso dizer que eu amo o Senhor Jesus e aceitar as coisas lá fora. Se eu chegar lá fora e, tá tudo bem, não, eu tenho que respeitar, não tá tudo bem não, irmãos. Tá errado, nós temos que orar mesmo.
Nós não podemos nos conformar com o que tem acontecido, nós não podemos nos conformar com o rumo que as coisas vão dando, às vezes, para a nossa vida. Nós temos que lutar. É isso mesmo. Ah, mas eles são diferentes. Somos diferentes, sim. Nós não estamos vendo. Mas se o Senhor prometeu, o Senhor é fiel para cumprir. E nós vamos testemunhar. Tudo que nós passamos é para testemunho do nome do Senhor. E é o nome do Senhor que é glorificado. Amém? Irmãos, eu encerro por aqui, pastor. Eu queria agradecer pelas orações, queria dizer que vocês são uma bênção. Eu lembrei até de Neemias, sabe? Quando o povo lá, os muros, né, lá de Jerusalém foram derrubados, né? E Neemias, ele nem passou por lá, porque ele já nasceu cativo. Então, ele não passou por lá, ele só ouvia o que o pai dele falava da terra dele, ele conhecia a terra dele por ouvir. Né? E quando seu irmão Anani chegou e disse para ele como que estava aquele povo, o povo estava triste, não tinha mais louvor, as crianças não brincavam mais. Então, o que aconteceu? Neemias ficou triste e aquilo tocou até no coração do rei, né? E o rei liberou para que Neemias fosse até a terra dele, né? Para que fosse feito o quê? A reconstrução dos muros. Né? Então, foi exatamente isso que eu vi. Falaram que a Renata estava passando por dificuldade e doeu, porque nós somos família, né? E eu me senti lá cuidada, irmãos. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de